Olá, bem-vindos ao Ensino Médio, curso técnico em Administração de Empresas. Eu sou o professor André Luiz Menezes. A nossa disciplina é Administração e Controle ou Administração da Produção. A gente vai começar com o conteúdo para o segundo semestre. O tema da nossa aula de hoje é os novos paradigmas da administração da produção. Lembrando que toda empresa, ao trabalhar com a função produção, ela tem lá o controle do seu estoque, ela tem lá as entradas, tem toda a questão de transformação, tem as saídas, controle de custo, controle de vendas. E essa forma de se fazer precisa gerar um conhecimento. E o conhecimento deve permanecer na empresa. Como fazer com que o conhecimento fique na empresa? É isso que a gente vai ver a partir de agora. É a técnica chamada de gestão do conhecimento, é a administração do conhecimento das pessoas que passaram pela empresa e modificaram, trouxeram algo novo para melhorar. Lembrando que toda empresa tem que adquirir vantagem competitiva, tem que agregar valor ao seu produto, tá? E para isso precisa de pessoas que vão deixar conhecimento. Se a pessoa sair da empresa e levar o seu conhecimento, aquela empresa então não aprendeu. Como fazer a empresa aprender, tá? Com as pessoas que fizeram contato com ela. Para isso precisa-se ter uma gestão do conhecimento. O que é a gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento é em relação ao conceito que estudaremos, tá? Em relação ao conceito que estudaremos, vou fazer aqui uma introdução antes de falar do assunto. Em relação ao conceito que estudaremos, a função produção tem o desafio de gerenciar um ambiente onde predomina cada vez mais a prestação de serviços. Então, a gestão do conhecimento vai gerenciar aquele ambiente onde as pessoas prestando serviço vai ser a grande parte do aprendizado vem dessas pessoas prestando serviço. Essas pessoas precisam ser bem gerenciadas, tá? Para que aquele serviço seja feito cada vez melhor. E aí, com esse serviço sendo cada vez melhor e bem gerenciado, vamos continuar agregando valor aos produtos tangíveis. Produtos tangíveis é aquele produto que a gente possa... Tangível é aquilo que a gente possa tocar, aquilo que a gente possa pegar. Então, a prestação de serviço vai gerar valor para os produtos tangíveis, como uma das principais alternativas para diferenciá-los dos demais. Então, se uma empresa tem um produto, os seus concorrentes têm um produto parecido. Para que a gente tenha vantagem competitiva, para que a gente consiga fazer uma diferenciação dos produtos, a gente precisa de pessoas prestando serviços. E a gente fazendo um serviço que vai gerar esse diferencial, a gente está fazendo o quê? Um gerenciamento do ambiente, tá? Esse gerenciamento do ambiente pode ficar registrado na empresa, pode ser passado de geração para geração. Isso se dá o nome de gestão do conhecimento. Então, as pessoas trabalhando e colocando lá o seu diferencial na elaboração do produto, deixando ele cada vez melhor, cada vez diferente, principalmente dos seus concorrentes, a gente está fazendo uma gerenciação do conhecimento, gerenciação do serviço prestado. O que mais? Vamos aqui a alguns conceitos. Para se abordar a conceituação de conhecimento, então a gente vai começar. O que é conhecimento? Vamos ver o conceito de conhecimento. Para se abordar a conceituação de conhecimento, é importante começar pela parte mais elementar. O que é a parte mais visível, mais elementar desse conceito? O que são? Então, para a gente saber o que é conhecimento, existem coisas que são feitas para se chegar ao conhecimento, tá? São dados e informações. Então vamos lá, o que são? Os dados para poder tratar da informação e se chegar ao conhecimento. Existem dados que a gente vai trabalhar,
colocando informações. Esses dados com informações, nós temos o conhecimento. E depois vem um novo passo, um passo adiante, que é a sabedoria. Então a sabedoria é quando aquele conhecimento passa a ser uma norma da empresa. Todos sabem que agindo desse jeito vai ser melhor. Todos sabem como fazer um determinado produto. Todos têm que saber um determinado procedimento. Quando as pessoas sabem o procedimento, essas pessoas adquiriram conhecimento sobre aquele assunto. Então, todos os funcionários da empresa tendo esse conhecimento, é uma empresa que tem sabedoria. Vamos mais à frente. Mas para isso existem os dados que serão tratados, serão transformados, serão assim, serão acrescentados informações. Para se chegar ao conhecimento, a gente precisa dos dados e informações. Conhecimento. O conhecimento é constituído de um misto. Então existe mais de uma coisa que se faz, mais de um fator para se gerar o conhecimento, tá? Então é um misto de informações. Essas informações vêm de diversas naturezas. Então são várias informações de vários lugares diferentes. Então para se chegar ao conhecimento, a gente tem que começar a trabalhar inúmeras informações de inúmeras fontes diferentes, tá? De naturezas diferentes. Vamos lá, vamos mais à frente. Então, essas naturezas diferentes para se chegar ao conhecimento, por exemplo, o conhecimento pode vir de uma pessoa que aprendeu está passando isso, de conhecimento anteriores, aquele conhecimento que é passado de geração para geração. Então, se a gente pode adquirir o conhecimento através de pessoas que têm aquele conhecimento e estão me ensinando aquilo, sim, conhecimento anteriores é uma forma de se chegar ao conhecimento, tá? Da experiência pessoal, ninguém me falou, mas eu acabei vivenciando aquilo, eu não sabia, e acabei chegando aqui nesse ponto, agora eu tenho que consertar isso, e ao consertar, isso é uma experiência pessoal. Ao vivenciar, isso se torna uma experiência pessoal. Se alguém me ensinou, foi conhecimento anterior. Se eu aprendi sozinho, experimentando, foi uma experiência pessoal e pode gerar o conhecimento. Eu, depois de ter uma experiência pessoal, eu posso passar esse meu conhecimento para uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai receber esse conhecimento do primeiro tópico, de conhecimentos anteriores. E também de valores, tá? Eu já posso ter uma determinada experiência, já posso ter aprendido alguma coisa com outras pessoas, mas nessa empresa o conhecimento utilizado será este, porque nós temos valores, tá? Então os valores podem determinar qual o conhecimento que será utilizado. Por que que isso pode acontecer? Porque esse conhecimento vem de inúmeras informações de naturezas diversas. Então a gente vai ter que, para traçar um caminho a ter seguido, a gente tem que fazer escolhas, tá? E essas escolhas foram feitas pelas pessoas mais antigas que passaram aqui na empresa, conhecimentos anteriores. As escolhas estão sendo determinadas a partir do momento que a gente não tinha experiência, mas adquirimos essa experiência na prática, e a partir de agora escolhemos um caminho. Ou as nossas escolhas serão feitas porque a gente tem um valor e a gente não pode tomar uma outra atitude, porque a gente vai contra os valores, tá, das pessoas, os valores da empresa. Então a gente está tratando ainda de conhecimento. E para conservação, tratamento e utilização do conhecimento, utilizaremos os conceitos a seguir. Opa, então tudo vai gerando conhecimento. A gente precisa então ver se aquele conhecimento foi o melhor para a empresa. Esse conhecimento, o melhor utilizado na empresa, deve ficar assim, guardado em algum lugar, tá? Conservado, deve ficar conservado, não pode ser desprezado. E as pessoas, para saber como é que funciona a empresa, tem que saber onde vai compreender, onde que vai fazer, onde que vai entender
como é feito. Antes de começar a trabalhar, pode ter uma palestra, pode ter um treinamento, tem lá um livro de normas, então você tem que ficar conservado. E de vez em quando tem que ser atualizado, então sempre tendo um tratamento. Mais um conhecimento que é da empresa, que faz parte agora dos valores da empresa, tem que ficar guardado em algum lugar onde as pessoas têm que ter a facilidade para achar a informação, tá? Todo funcionário, ao começar na empresa, vai passar por um treinamento, vai passar assim, por uma palestra que vai conhecer todos os valores da empresa, todos os setores. Todos os funcionários têm que saber o que pode e o que não pode. Então, o que pode e o que não pode é a questão do conhecimento. E para isso ser passado sempre na empresa, que ninguém tenha dúvida, é porque essa empresa está fazendo uma boa gestão do conhecimento. E na área de produção, esse conhecimento é muito importante. Qual é o padrão de se produzir? Como é que eu posso fazer na produção? O que eu não posso fazer na produção? Eu posso inventar? Eu posso fazer aqui uma... Tá dando errado, mas eu posso dar uma disfarçada? O que eu posso, o que eu não posso? Se todos têm essa informação, é porque essa empresa tem a gestão do conhecimento. E os dados? O que vem a ser os dados? Dados são elementos factuais, tá? Então não acontece sempre uma repetição, acontece através de um fato. Não relacionados, então não tem nada que relacione, aconteceu, tá? A gente não só o dado a gente não sabe o porquê que aconteceu, por isso que é um dado. Cada um sendo o registro de um fato distinto. Ah, então aconteceu isso, isso aqui é daqui, isso aqui é dali, mas a gente não sabe muito ainda o porquê, tá? Ó, tem 10 itens, tem 10 ferramentas ali, tem 15 ferramentas ali, isso são dados. Mas por que tem 10 aqui e tem 15 ali? A gente não sabe isso ainda, tá? Então vamos lá. Dados são elementos factuais não relacionados, cada um sendo registro de um fato distinto, de um evento ou de uma transação. Então, ó, foi comprado 50 caixas, foi pago R$1.000. Então, ó, foi pago R$1.000 em quê? Foi comprado 50 caixas para quê? Com os dados a gente não tem essa informação ainda bem definida, são apenas dados. Dados é os primeiros momentos para a transformação, para se chegar ao conhecimento. Os dados são peças puramente descritivas ou quantitativas. Existe uma caixa azul que abre com chave, que cabe mais ou menos umas 50 peças. Isso é descritiva. Quantitativa, nós temos 18 caixas. Tá? Então, os dados são peças puramente descritivas, você pode descrever ou pode simplesmente falar a quantidade de itens. Os dados, no caso, não julgam, não interpretam, nem orientam sobre o que fazer com eles. Tá? Então tem 18 caixas. E daí? Então o dado só vai falar que tem 18 caixas. Ele não está julgando, não está interpretando, e não está orientando em nada o que fazer com essas 18 caixas. Repetindo, os dados não passam de matéria-prima para ser transformada em informação. Então você vai lá, tá pegando os dados quantitativos, tem 20, 50, 80, tá? Descritivo, azul, vermelho, amarelo, de 1 metro, de 1,5 metro, são descrições daquele item que tem lá, tá? Então o dado existe lá de forma descritiva ou quantitativa, mas que a gente não, só com os dados a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então a gente vai ter que transformar esse dado em informação. E o que é informação? Informação provém do tratamento de dados, sendo resultado de sua organização. Opa, nós temos 18 itens que são fitas amarelas de 1 metro. Então tem 18 fitas amarelas de 1 metro. Vamos começando a organizar os dados. Relacionamento. Essas fitas amarelas de 1 metro pode fechar as caixas de presente para quem comprar o produto X. Tá? Avaliação. Essas 18 fitas de 1 metro são bem avaliadas no conceito, não geram muito custo e os clientes gostam, compram muito, quando a gente se sente muito felizes quando a caixa vem com essa fita.
Interpretação e análise. Então a gente está começando a colocar informação em um dado, tá? E aí esse dado vai ser transformado em alguma coisa. Vão dar significado e relevância àqueles dados. Então, a partir do momento que eu organizei, fiz um relacionamento, uma avaliação, uma interpretação e uma análise dessas fitas amarelas, das 18 fitas amarelas, eles começaram a ter uma relevância. A gente sabe o porquê que existem aquelas fitas amarelas. A gente sabe o porquê que existem as fitas amarelas, tá? Então vamos lá, continuando com a informação. Ela se constitui em uma mensagem, tendo de um lado um emissor e de outro o receptor, o que pressupõe um meio de comunicação entre eles. Então, a informação tem alguém que vai falar o porquê que existe e tem que ter alguém que vai entender o porquê que aquilo existe. Os dados, as pessoas não vão entender muito, existe lá. Quando a gente começa a organizar, avaliar o que pode ser feito com aquele dado e começa a trabalhar aquele dado, ele passa a receber informação. Quando ele recebe informação, tem que ser alguém que saiba passar informação, e a informação só é válida se aquela pessoa que a gente chama de emissor, o receptor sabe, entendeu a mensagem do emissor. Emissor quem está passando a mensagem. E o receptor é aquele que está recebendo a mensagem. Então a informação tem essa intenção, tá? Ela vai dar relevância aos dados, os dados começam a passar por uma organização, e aquele que organizou vai informar, e aquele que vai escutar o porquê que foi feito aquilo vai entender. Então aqueles dados passam a ser transformados em informação. Então esse foi o fim da nossa aula de hoje. A gente está começando a trabalhar dentro da função produção a gestão do conhecimento. Como a gente vai fazer o conhecimento ficar na empresa, tá? Lembrando que o conhecimento vem das pessoas. Aquilo que deu certo tem que estar registrado em algum lugar. Existem dados que precisam receber conteúdo que vai virar informação. Tem mais coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. Hoje a gente falou apenas de dados e informação. Então os dados não vão mostrar para que serve aquilo. Então a gente vai começar a trabalhar aqueles itens e vamos colocar informação naqueles dados. E aí a gente começa a gerar um conhecimento. Então, forte abraço e até a próxima aula.